Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós faremos a leitura dos versículos de 13 a 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, os versículos de 13 a 16. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso e santo, Senhor nosso, dá-nos Tua bênção, então, de podermos ouvir Tua doce voz através da Tua palavra, a qual nós não apenas lemos, mas também desejamos conhecê-la um pouco mais, de forma mais profunda. Por isso, fala de Tua parte a cada um de nós, Teu servo, Teu povo. Também, ó Deus, nesse instante, dá-me Tua graça, a fim de que eu possa transmitir a Tua palavra com fé, com temor, e que as minhas falhas e os meus pecados não sejam impedimentos para que a Tua igreja te ouça. Então, somente me abençoe e dê graça ao Teu povo, a fim de que todos nós continuemos louvando e honrando o Senhor, bem como também para que possamos aprender um pouco mais da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Dando sequência, então, às pregações no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, chegamos ao capítulo 10, versos de 13 a 16. E esse é um texto muito interessante. É um texto que também tem trazido uma série de interpretações. E tudo gira em torno do que significa a frase quando Jesus diz para as crianças, que das tais é também o reino de Deus. O que é que significa o reino de Deus ser das crianças? E o que também significa, no caso para os adultos, o que significa receber o reino de Deus como crianças? Então, nós vamos tentar tratar dessas questões hoje, para que possamos cada vez mais compreender mais o Evangelho e a vontade do Senhor. Bom, antes de dar a resposta, é importante que nós saibamos sobre o contexto em que esse texto foi escrito. Todos os evangelhos que registram essa passagem, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam as mesmas características. Então, não é à toa que os evangelhos registrem o mesmo episódio com as mesmas características. Então, nós cremos que o Senhor, por meio do seu Espírito, direcionando os apóstolos, os evangelistas, estava nos inclinando, nos ensinando sobre o contexto teológico em que essa passagem se encontra. E tanto Mateus, lá no capítulo 19, quanto Lucas, no capítulo 18, quanto Marcos, no capítulo 10, que é o texto que nós lemos, todos eles também seguem, além de dar as mesmas características, eles seguem o mesmo padrão. Eles seguem uma apresentação de personagens. Um personagem forte, que é honrado, e um fraco, que é desprezado. Então, eles seguem sempre essa sequência. Nós temos as mesmas características na construção do texto e temos também as mesmas características na apresentação, colocando os mesmos personagens. Então, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas apresentaram dessa forma um personagem forte, contrastando com a rejeição de um personagem fraco. No caso de Mateus e Marcos,
eles são bem similares, né? Mateus e Marcos colocaram o registro sobre o recebimento das crianças e a bênção depois do divórcio, do assunto sobre o divórcio, depois do momento em que o Senhor tratou sobre o divórcio, né? Que era pleiteado pelos fariseus, buscando romper a aliança matrimonial, a fim ou com um pretexto de uma concessão que Moisés havia dado, e de forma bem específica, como nós já vimos. Em seguida, então, tanto Mateus quanto Marcos apresentam o relato das crianças e depois eles trazem o relato de um homem rico que quer ir para o céu através da sua própria obediência e trabalho. E aí Jesus responde que não é assim que vai. Então, os discípulos ficaram meio que frustrados e nós temos então o famoso versículo, no caso de Marcos, Marcos 10, 31, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, concluindo essa passagem como um todo e esse ambiente teológico como um todo. No caso de Lucas, segue o mesmo contexto, as mesmas características, só que Lucas muda apenas a menção dos personagens, mas os personagens são os mesmos. Lucas não trata do divórcio no capítulo 18, mas ele apresenta, na verdade, a parábola de um juiz que não temia a Deus e de uma viúva que vivia a perturbá-lo porque ele era a sua única saída. Depois disso, Lucas apresenta também um fariseu que não teme a Deus, porque ele demonstra sua justiça, né, suas obras, quando ele ora diante do Senhor. E aí Lucas apresenta um publicano que ora, reconhecendo seus pecados, e Jesus disse que ele volta para casa sendo aquele que foi aceito por Deus. Depois disso, então nós temos o relato das crianças e depois então o mesmo relato do jovem rico ou do homem rico, né? Jovem não, porque eu não sei quem inventou esse negócio de jovem, que a Bíblia não diz, mas de um homem rico que queria se salvar por suas próprias obras. Então, nós temos o mesmo ambiente teológico, a apresentação de pessoas fortes, que eram os que gozavam de atenção, e os fracos que eram desprezados. Então, os três evangelhos seguem esse padrão, começando por Mateus, Marcos e Lucas. Mesmo no caso do divórcio, nós temos o marido que era preferido, a despeito da mulher, da esposa que era preterida, né, jogada fora, por causa de uma concessão, mesmo que para isso fosse necessário rasgar toda a lei. Nós temos também o juiz que não julga a causa da viúva propositadamente, a fim de mostrar a sua honra, o seu poder e a sua independência, né? Na parábola, o juiz faz aquilo que melhor lhe parece. E o contraste é a viúva, que porque ela cria que aquele homem de fato poderia um dia lhe atender, ela então persevera na sua súplica. Então esse é o contraste na parábola do juiz e da viúva lá de Lucas. E aí nós temos então a apresentação das crianças sendo barradas pelos discípulos, e temos também a apresentação do fariseu que se exalta diante de Deus e do publicano, que nada mais era do que um judeu que era odiado pelos demais judeus, porque ele era um funcionário do império, que trabalhava especificamente na coleta dos impostos. E como muitos dos publicanos eram ladrões, então todo mundo estava na mesma conta. E por isso que os publicanos gozavam da antipatia e do ódio de todos os seus irmãos. Então esse é o ambiente teológico dessa passagem. Bom, mas talvez você esteja se perguntando, sim, pastor, mas por que eu tenho que saber disso para entender o texto? A razão é simples. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 38, e eu já preguei nesse texto, o texto diz assim:
Disse-lhe João falando com Jesus: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Então, note que o ambiente teológico é para revelar um ensino da parte do Senhor Jesus Cristo, a fim de moldar os seus discípulos segundo Ele próprio Senhor, Ele próprio Cristo. E a fim também de nos ensinar de que maneira os crentes devem experimentar e viver a fé cristã aqui na terra. Então, todo esse ambiente teológico está relacionado, por exemplo, a essa demonstração de orgulho por parte dos discípulos, que rejeitaram e bloquearam alguém que curava em nome de Cristo, mas que não seguia o grupo deles. Então, isso demonstra exaltação, isso demonstra orgulho. E o que o Senhor Jesus está fazendo é exatamente isso, quebrando esse orgulho. E por isso que o Espírito Santo ordenou todo esse relato, mostrando os fortes e os fracos, a fim de nos ensinar sobre como se entra, como se recebe e se vive o reino de Deus. Então, nesse contexto teológico, nós encontramos os discípulos agora, no caso das crianças, bloqueando o acesso a Cristo. Então note que não foi mais agora um apenas fique longe, mas agora há um bloqueio. A Escritura nos diz que os pais estavam trazendo algumas crianças, e eram crianças pequenas, de colo talvez, para que Jesus as abençoasse, para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos repreendiam esses pais. Então os discípulos estavam barrando, impedindo que aquelas famílias pudessem se aproximar de Cristo e especificamente que aquelas crianças pudessem receber da parte do Senhor algum tipo de bênção. Então os discípulos estavam agora controlando, não mais apenas quem seguia a Cristo, mas eles estavam controlando aqueles que porventura se encontrassem ao redor deles, aqueles que porventura estivessem próximo deles. Então, neste caso, tanto Marcos quanto Mateus, quanto Lucas, nos apresentam os personagens. Os fortes são os discípulos, os fracos são as crianças que eram barradas, impedidas de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, então, é para nos dar a compreensão exata desse texto e para nos ensinar sobre as crianças e o reino dos céus, mas especificamente também sobre como nós recebemos o reino dos céus e como nós vivemos no reino dos céus. Note que Jesus fica indignado no verso de número 14, e então ele defende as crianças, repreendendo os discípulos publicamente, ele defende as crianças. Ou seja, o Senhor Jesus então começa a ensinar aos discípulos que não existe nenhuma classe entre os homens que esteja mais próxima ou mais distante de Deus, mas que todos os homens precisam serem aproximados de Deus por Ele mesmo. E então ele defende as crianças, uma classe que ninguém, naquela época, no mundo antigo, defenderia. E que hoje nós às vezes nos comportamos muito parecido com o mundo antigo, não dando a devida atenção às crianças. Bom, dito isto então, o que nós podemos entender de todo esse texto é que o Senhor está nos conduzindo para a real compreensão dessa passagem, dessa perícope. O reino dos céus é das crianças, como ele mesmo disse, e quem não receber o reino como uma criança não pode entrar nele. Então, o Senhor está nos conduzindo a interpretar corretamente o texto, e a primeira coisa que nós devemos fazer é observar o que ele não disse, para melhor compreendermos o texto. Eu sei que os irmãos já devem ter ouvido diversas interpretações desse texto, como todas as crianças vão para o céu, é uma delas, ou que os adultos têm que receber o reino como crianças. Aí, o que significa ser como crianças? Você tem que ser inocente, humilde, que mais? Inocente, humilde,
Criança é muito transparente, então, às vezes, por isso que elas dizem coisas indevidamente, porque são muito transparentes, muito autênticas, não é? Ele disse isso? Não, ele não disse isso. Jesus não disse que todas as crianças têm direito de ir aos céus. Jesus disse que das tais é o reino, mas ele não disse que todas iriam para o reino. Jesus também não disse que os adultos, para receber o reino, devem ser infantilizados. Ele não disse isso. O que Jesus disse, na verdade, foi que devemos receber o reino como crianças. E receber o reino como crianças não tem nada a ver com ingenuidade, não tem nada a ver com humildade, tem um pouco, mas não é o principal. Não tem nada a ver com transparência, nada a ver. Jesus ensinou que nós devemos receber o reino como crianças. Isso significa dizer que os adultos precisam não se comportar como crianças, mas os adultos precisam receber o reino pela fé. Fé implica dependência, fé implica entrega-se àquele que pode nos dar o reino. Às vezes, e eu já li alguns comentários sobre esse texto, todos focam muito nas crianças, trabalham muito o comportamento das crianças, como elas são muitas vezes ingênuas, quase que sem pecado. Mas as pessoas esquecem que Cristo conhece os homens, conhece os corações, que Cristo sabe que as crianças muitas vezes são egoístas, mal-humoradas, mal agradecidas, não têm domínio de si. Então, Jesus não está dizendo que as crianças possuem uma qualidade inerente, não é, para possuir o reino. O que ele está dizendo é que nós, os adultos, devemos receber o reino como crianças, fazendo uma comparação. Ou seja, devemos receber o reino pela fé. Por que Jesus disse tudo isso aos discípulos? A questão é lógica. Os discípulos barraram as crianças de serem abençoadas porque julgaram que as crianças não eram aptas para o reino. E Jesus está exatamente dizendo, é verdade, mas os adultos também não são aptos para o reino. Só é apto para o reino aqueles que o recebem pela fé. E fé implica dependência. O Senhor está mostrando que receber o reino como criança é porque as crianças, a vida delas está nas mãos dos adultos, que as governam, que as controlam, que as dirigem, que escolhem para elas o que é bom e, muitas vezes, o que é mal. Então, receber o reino como crianças, conforme Jesus está ensinando, não é que as crianças possuem uma qualidade da qual o reino pertence a elas compulsoriamente, mas que elas vivem na dependência de adultos. Então, os adultos, para receberem o reino dos céus, precisam também se comportar dessa forma, viver na dependência de Cristo. Assim como as crianças são desamparadas, e é isso que acontece mesmo, toda criança, até chegar a uma certa idade, onde vai amadurecendo, ela é uma pessoa desamparada na terra. Por isso foi colocado na vida dela pessoas para cuidar, curadores, pais, amparadores. Da mesma maneira, os adultos precisam também se comportar diante de Cristo, como crianças, como pessoas desamparadas que encontram em Cristo o seu amparo. A vida das crianças está nas mãos dos outros. Assim também os adultos que querem receber o reino de Deus precisam entender que suas vidas devem estar nas mãos de Cristo. E o que é mais interessante, né? Ainda que as crianças sejam completamente necessitadas dos adultos, elas não sabem que elas são tão necessitadas assim. Assim também somos nós, ou devemos ser nós diante de Cristo. Devemos ser necessitados de Cristo, ainda que não compreendamos todo o grau dessa necessidade. Mas devemos nos entregar a Ele de forma completa. Devemos nos entregar a Ele e aos seus cuidados. E assim como as crianças esperam com grande expectativa qualquer bem da parte daqueles que cuidam delas,
assim também nós, os adultos, devemos nos comportar pela fé, aguardando com grande expectativa da parte de Cristo todo o bem e toda a dádiva que Ele nos prometeu na sua palavra. Então, quando Jesus disse que o reino dos céus é das crianças e quem não receber o reino como uma criança não entrará nele, Ele não estava dizendo que todas as crianças vão para o céu, Ele não estava dizendo que as crianças possuem uma qualidade que as torna aptas para o reino, Ele não estava dizendo que nós devemos ser infantilizados para receber o reino ou entrar no reino. O que Ele estava dizendo é que as crianças também entram no reino e os adultos entram no reino pela fé. E que a vida da fé, ou a vida de fé dos adultos, precisa assemelhar-se à vida das crianças com seus pais, no que diz respeito à dependência e à confiança. Isso é fé. Então, eu dependo de Cristo assim como os meus filhos devem depender de mim, e eu preciso confiar em Cristo como os meus filhos confiam em mim, e eu preciso esperar em Cristo pelas bênçãos que Ele me prometeu na palavra, assim como os meus filhos esperam alguma dádiva de mim. Isso é quando um adulto entra no reino como uma criança. Isso é o reino que é dado a uma criança. Nenhum tem merecimento, mas ambos entram no reino por Cristo, pela fé. Jesus, então, estava quebrando o orgulho dos discípulos, que barrou ou que barraram os pais de apresentarem os filhos para serem abençoados. Jesus estava dizendo que o reino também é recebido sem merecimentos, quando ele disse, dos tais é o reino dos céus. A concepção judaica é que havia um merecimento para entrar no reino por causa da linhagem abraâmica, e Jesus disse, as crianças também entram no reino. Mas como? Se elas nem discernem o reino? Jesus disse, isso não é problema, porque o reino é recebido sem merecimentos. Assim como uma criança é introduzida no reino e agora depende integralmente do rei e confia absolutamente no rei, assim também deve ser para com os adultos. Eles são inseridos, introduzidos no reino de forma que não merecem o reino, sem merecimento. E uma vez estando nele, devem viver integralmente em dependência e confiança do rei. Eles devem viver integralmente como crianças a vida do reino, a vida da fé. Portanto, receber o reino como criança significa estar numa condição de completa dependência. Então, não olhe para a criança como sendo um anjo, como sendo, sei lá. As crianças são também filhas de Adão e precisam do evangelho tanto quanto nós. A grande questão é que os adultos, uma vez que recebem o evangelho, esquecem que receberam e se comportam como se fossem donos do evangelho, excluindo pessoas, impedindo pessoas de irem a Cristo e muitas vezes se comportando para com Cristo, não como se fossem alvos da graça ou da misericórdia, mas como se estivessem prestando um favor a Cristo por tê-los salvados. Cristo então lembra os discípulos, ainda que vocês sejam adultos e discernam as coisas e estejam no reino, a vida de fé é como a vida de uma criança, caracterizada pela dependência e pela confiança. E assim como as crianças possuem suas vidas na dependência completa de outra pessoa, assim sejam também vós. Vossas vidas precisam depender completamente de mim, disse o Senhor. Dito isto, então, o Senhor permitiu trazer as crianças a Ele, as crianças se achegaram, e o Senhor então as tocou e as abençoou, cumprindo um costume que havia se perdido, registrado em Gênesis 48, 14, quando Jacó chama os seus netos, toca neles, os beija e os abençoa pronunciando palavras de salvação. Cristo então cumpre todo esse rito, abençoando estas crianças, dizendo palavras de salvação,
E com isso o Senhor começa a ensinar que as crianças também são imagem e semelhança de Deus, que precisam receber o reino pela fé e pela pregação da palavra, e que não há nenhuma classe entre os homens que esteja mais distante ou mais próxima da salvação. Mas, na verdade, todo homem que não dependa de Cristo para a sua salvação já está longe da salvação. Mas todo homem que reconhece o seu pecado e entende que depende inteiramente de Cristo para a salvação, esse está às portas do reino, às portas da salvação. Isso então quebrou o orgulho dos discípulos e ensinou a eles a não impedir ninguém que quisesse se aproximar de Cristo. Queridos, dito isto então, eu quero fazer algumas aplicações desse texto. Hoje eu mudei um pouquinho a configuração da exposição, porque, como eu disse, é um relato por inteiro que segue uma mesma dinâmica e um mesmo contexto teológico. E como esse texto muitas vezes tem trazido dificuldades para a igreja no sentido interpretativo, então era importante dar as razões dessa interpretação. Mas que aplicações podemos fazer desse texto para as nossas vidas? A primeira para os adultos, não é? Os adultos precisam entender que eles necessitam depender de Cristo para receber o reino. Isso significa fé. Diferente das crianças, nós adultos temos uma capacidade que não é boa nesse sentido, que é a tentativa de convencer alguém de que nós somos bons, não é? A tentativa de convencer alguém de que nós somos aptos. A tentativa de convencer alguém a nos dar algo não pela própria bondade e graça em si, mas porque no fundo, nós temos algum merecimento. Então essa palavra vem para quebrar o nosso orgulho e para nos ensinar que nós nunca entraremos no reino dos céus até que nós verdadeiramente vivamos para com Cristo, para com Deus Pai, para com Deus Espírito, igual como os nossos filhos vivem para conosco, em inteira dependência, em inteira confiança. Enquanto nós não buscarmos depender integralmente de Cristo, o reino sempre estará meio que distante de nós, ou nós, ainda que estejamos no reino, não o experimentaremos de forma completa e total. Assim como os nossos filhos, quando não dependem de nós integralmente para seguir nossos conselhos, quebram a cara e sofrem, assim nós, os adultos, quando rejeitamos depender de Cristo em nossas vidas, também quebramos a cara, seja por decisões que resultam em males, sejam por não tomar certas decisões e ações que também trarão consequências ruins. Então, a primeira aplicação desse texto é para nós, para os adultos. Nós precisamos nos enxergar como crianças no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nossas vidas precisam depender de Cristo, assim como um recém-nascido depende integralmente de sua mãe e de seu pai. Isso é a vida da fé. A vida da fé é caracterizada pela dependência, pela confiança e pela expectativa na pessoa de Cristo e na sua obra na cruz, de que Ele cuida de nós, de que Ele morreu para a nossa salvação, de que Ele é poderoso para nos guiar desta terra ao reino dos céus. A segunda aplicação desse texto é para as crianças. Uma das coisas que as crianças precisam entender, e agora eu falo às crianças e aos adultos também, note que os discípulos barraram as crianças por entender que, como elas não discernem, então elas também não merecem tempo com Cristo. E nós muitas vezes nos comportamos igualmente. Criança não dizima, criança não faz muita diferença. Então, muitas vezes nós adultos agimos como os discípulos. Mas as crianças também muitas vezes agem como os discípulos, quando elas mesmas impedem a elas mesmas de ir a Cristo.
quando elas não tratam os momentos na presença de Cristo com o devido respeito e a reverência que deveriam guardar. É interessante quando, se você faça esse teste, observe as crianças brincando, vejam que quando os brinquedos delas, que ela mais gosta, está nas mãos do outro, observe como elas são atenciosas, criteriosas, cuidadosas. E por que na hora do culto, de um estudo bíblico, da leitura da palavra, elas têm que estar com a mente no mundo do Bob? Isso demonstra pecado, agilidade na construção dos raciocínios para fazer o que querem. Então eu falo às crianças, Cristo tirou o tempo para vocês. Jesus ama também as crianças. E ao contrário de toda aquela geração e dos próprios discípulos, o Senhor não teve aquele tempo com as crianças por desprezível ou por menor importância. Por isso eu também digo às crianças, não tratem o tempo de vocês com Cristo como se fosse um tempo de menor importância. Porque o que está em jogo é a sua salvação, é a sua vida eterna nos céus ou fora dele. Então, crianças, dependam de Cristo assim como também dependem dos seus pais. Esperem por Cristo assim como também esperam pelos seus pais. Desejem Cristo e sua glória assim como vocês também desejam um presente da parte dos seus pais. Não se julguem de menor importância nos momentos sérios da vida, como encontrar ou ter um tempo com Cristo. Porque Cristo não julgou esse tempo com as crianças como se fosse de menor importância. No mundo daquela época, só para os irmãos terem uma ideia, no Império Romano, ao lado dos lixões das cidades, havia um lugar, talvez até dentro do próprio lixão, onde as pessoas abandonavam as crianças, os filhos, quando não queriam os filhos. Então, o que hoje nós conhecemos como um centro, orfanato ou centro de adoção, eram esses lixões naquela época. Então, quem queria uma criança ia nesses lugares para pegar quem estivesse ali que melhor lhe servisse, seja para ser um escravo, seja para ser um filho, seja para ser usado sexualmente como existia naquela época. As crianças não eram tratadas como seres criados à imagem de Deus. E por incrível que pareça, nesse texto, até os discípulos consideraram elas como de menor importância. Entretanto, aquele que criou as crianças ensina-nos nessa noite que não, que as crianças são imagem dele. E que por isso o tempo que ele, Senhor Jesus, gastou com as crianças tinha o mesmo peso e a mesma importância do tempo que ele gastou com os adultos. Porque Jesus também morreu para salvar crianças na cruz. Talvez algumas mais velhas discernam a fé, talvez outras não. Mas como a salvação não está ligada ao discernir, mas ao crer, então não importa o espírito da fé, tanto aos de maior estatura mental quanto aos de menor estatura mental. Ele é poderoso e salva tantos quantos lhe pertençam, dando a sua vida na cruz. Então as crianças não podem tratar o Evangelho ou os momentos de vida com Cristo como se fossem momentos desprezíveis. As crianças precisam dar a mais alta honra a Cristo, porque foi assim que o Senhor as tratou, dando a elas honra, num tempo em que elas não apenas eram desprezadas, mas talvez nem vistas, como de fato seres criados à imagem de Deus. Por isso, as crianças não podem vir para a igreja de qualquer maneira. Aqui eu quero dar alguns conselhos para os pais dentro disso. As crianças precisam ser treinadas, assim como nós, para estarem com Cristo. Então,
Criança cansada é criança que se agita, chora, briga por tudo. Os pais precisam, então, tratar do cansaço dos filhos. E o remédio é simples, chama-se sono. Então, prepare-se para o culto, bote seus filhos para dormir. Ele não dorme, pastor, faça chorar, ele dorme. Toda pessoa, quando chora, dorme. É um bom motivo. É a alma deles. Faça chorar. Diga que vai, não precisa bater, é só não dar o que ele quer que você vai ver que ele vai chorar. Se continuar, você bate, faz chorar, é uma bênção. Ele vai dormir, vai vir para a igreja tranquilo e vai ouvir o sermão e Cristo vai salvá-lo. Cristo vai salvá-lo. Então, preparem os seus filhos para se encontrar com o Rei da Glória. O momento do culto não pode ser uma coisa de sobra na vida das crianças. A leitura da palavra em casa não pode ser um momento de sobra na vida da família. Tem que ser um momento diferente, porque nós estamos diante do Rei da Glória. E Jesus não nos tratou com indiferença, nem muito menos teve o tempo gasto conosco como sendo algo de somenos. Então nós também não podemos tratar o nosso tempo com o Senhor de qualquer maneira. Então os pais precisam se esforçar para que os seus filhos compreendam o que eles estão fazendo, a fim de que eles também cultivem seus corações, ainda que não saibam dizer muitas vezes como, mas cultivem seus corações. Conhecer este que não os rejeitou, mas que deu sua vida na cruz, também por eles. Então, crianças, aprendam a amar o Salvador. Em terceiro lugar, também falando aos pais, agora falando mais aos pais outra vez, os pais não podem copiar os exemplos dos discípulos nesse caso. Nós pais muitas vezes somos os maiores impeditivos para nossos filhos irem a Cristo. O pessoal coloca muita culpa no diabo, mas eu creio que neste caso ele é inocente. A grande maioria dos pais são os maiores impedidores para que os seus filhos cheguem a Cristo. A primeira coisa que nós pais, via de regra, cultivamos é a pouca importância à salvação dos nossos filhos. Dificilmente pais se importam verdadeiramente com a alma dos filhos. Nós damos a vida para comprar um chocolate na Páscoa, nos matamos para comprar um presente no Dia das Crianças, mas não fazemos o mesmo esforço pela alma deles. Eu duvido. E eu quero passar por mentiroso. Mas via de regra não é assim. Não estou dizendo que não exista. Estou dizendo que não é a maioria. A maioria não trabalha desse jeito pela alma dos seus filhos. Então nós copiamos o exemplo dos discípulos. E nós impedimos que nossos filhos cheguem aos céus, muitas vezes. Porque nós não cremos verdadeiramente que Cristo possa salvá-los. Não cremos verdadeiramente que eles precisam da salvação. Pastor, mas meu filho é um anjo. Pois deixa ele crescer para você ver ele se transformando num demônio sem o Evangelho. Então, nós não cremos verdadeiramente na salvação dos nossos filhos, não cremos na necessidade de salvação para os nossos filhos, então nós também não trabalhamos para que eles encontrem Cristo. Que coisa, né? Encontramos muitos pais que deixam de vir à igreja para satisfazer o desejo dos filhos. Encontramos muitos pais que buscam uma igreja ruim para satisfazer o desejo dos filhos. Então, se nessa igreja tem palhaço, lá é um lugar bom para o meu filho. Tem o evangelho? Não. Então ele vai sorrir, mas vai para o inferno. Tá bom demais. Aí toca o barco. Não foi assim que Cristo tratou as crianças. Porque assim como os adultos, elas também são filhas de Adão. E precisam do mesmo evangelho, da graça e da salvação, como um adulto. Então, pais,
não nos comportemos, e eu me incluo porque certamente como pecador eu também faço isso, não nos comportemos como os discípulos, impedindo nossos filhos de irem a Cristo. O que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, nós devemos não tratar a igreja como sendo o principal lugar da fé cristã. E eu digo igreja, esse lugar aqui. Via de regra, nós aliviamos a cobrança mental com a escola dominical. Pronto. Eu não li a Bíblia a semana inteira com meu filho, não oro com ele a semana inteira, mas eu fui com ele lá na igreja. Olha que maravilha. Não, senhor, não é bom. Seu filho pode até conhecer Cristo, mas ele vai conhecer uma pessoa que só se encontra com ele uma vez por semana, por pouco tempo. E ao longo da vida, quando forem pesando os relacionamentos, o que terá menor valor vai ser esse. Porque com o vizinho ele se encontra quase todo dia, com o colega da escola é todo dia, 5, 6 horas por dia. Com o videogame ele se encontra quase que todo dia, não sei, e assim vai. Então, no peso dos relacionamentos, você acha que ele vai querer Cristo em detrimento dos outros? Nunca. Nunca. Então, a primeira coisa é entender. Transforme a sua casa num lar da bênção de Cristo, para que domingo seja o coroamento desse lar. A reforma, um dos pilares da reforma era famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja capengando. Então, se eu passo a semana inteira longe de Cristo e os meus filhos passam a semana inteira longe de Cristo, o culto vai ser chato, o domingo vai ser chato, a pregação vai ser chata, o pastor vai ser chato. Sabe qual vai ser a única coisa boa? Na hora que terminar. Aí vai ser bom. É a única coisa boa. Entendeu? Então, transformemos nossas casas num lugar de encontro de Cristo com os nossos filhos. Estou dizendo que você vai parar de trabalhar e passar 24 horas do dia orando e lendo a Bíblia. Não. O que eu estou dizendo é que o seu filho, os nossos filhos precisam encontrar Cristo em nossas casas. Ter sim momentos específicos para orar, para ler a palavra. Compre livros que ensinem sobre a Bíblia aos seus filhos. Tem crianças que conhecem as histórias do Golias, do Davi. Aí você pergunta, tá, e por que essa história está na Bíblia? Aí você só vai ver aquele cri, cri e acabou, porque ele não sabe. Não adianta. Não tornemos nossos filhos bons conhecedores de história. Eles precisam conhecer Cristo nessa história. Então, se ele não souber porquê daquilo, ele não vai saber nem porquê de mais nada. Então, compre livros. A gente dá 50 conto numa pizza para satisfazer o menino está berrando. E não compra um livro de R$40 que ensina sobre a Escritura. Compre livros. Seja diligente. Conheça o Evangelho para ensinar ao seu filho. A nossa casa precisa ser o lugar de encontro de Cristo com os nossos filhos. Dê exemplo. E o exemplo não significa dizer que você vai ser perfeito. Até hoje eu ainda não vi na Bíblia a ideia de Deus exigindo perfeição. Tem um texto do Antigo Testamento que diz ser perfeito na minha presença, mas ali tem um sentido. Fora esses 2 textos que foi para Moisés e tal, não conheço nenhum. A ideia do testemunho que nós temos que dar aos nossos filhos é de quando pecarmos, reconhecermos nosso pecado, pedirmos perdão. A esposa pede ao marido, o marido, a esposa, os pais, se pecarem contra os filhos, pedem perdão aos filhos. Se pecarmos contra outra pessoa de fora na presença deles, o perdão tem que ser público. Controlemos nossas línguas, às vezes a gente mata as pessoas na mesa da nossa casa, então nós ensinamos nossos filhos a serem maldizentes, a serem falsas testemunhas, o pastor não presta, o presbítero não presta, o irmão não presta, então eles são ensinados que a igreja não presta. E que Cristo muito menos. Então, quando eles crescem, eles vão embora. Mas eu ensinei a palavra. A gente escuta isso. E dá vontade de eu perguntar. Mas eu não pergunto às vezes para não trazer mais dor. Mas dá vontade de eu perguntar. É mesmo? Será mesmo que você ensinou? Então, nossas casas precisam ser locais onde nossos filhos encontram Cristo.
pela nossa vida, pela forma como vivemos, escolhemos, pela forma como dependemos, como confiamos, como esperamos o reino dos céus. Segunda coisa que nós devemos fazer: evangelizar os nossos filhos. Olha, o seu filho precisa ser evangelizado. Eu já disse umas 10 vezes aqui, vai ser a 11ª. Filho de crente não é crente. Esquece isso. Ele é um pecador, desesperadamente pecador, que precisa do evangelho. Então não brinque com a salvação do seu filho. Ore por ele, ore com ele, leia para ele, pregue a palavra, ele precisa ser evangelizado. Não espere que eu vá converter o seu filho. Primeiro, porque eu não vou. Segundo, que não é meu dever e nem posso. Quem tem que ensinar o evangelho aos filhos são os pais. E quem converte é o Espírito. O máximo que eu posso fazer é dar um conselho. Então, pregue o evangelho para os seus filhos. Pregue o evangelho para os seus filhos. Se nossos filhos não forem ensinados a serem discípulos de Cristo, eles serão discípulos de outra pessoa. Então, pregue o evangelho aos seus filhos. A nossa casa precisa ser um lugar de encontro de Cristo com os nossos filhos. Em quarto lugar, e agora eu quero falar para toda a igreja, como instituição em si, o que nós estamos fazendo para a salvação das crianças? Nós temos pouco interesse em pregar o evangelho para as crianças, não é? E quando vamos pregar o evangelho para as crianças, nós apresentamos um Cristo cômico. Já perceberam que toda programação na igreja tem que ter, para criança, não está errado, tá? Mas toda programação que nós fazemos para crianças tem que ter comida e diversão. Então nós instruímos as crianças a serem mal comportadas no culto e na vida com Cristo, porque nós apresentamos uma vida cristã fictícia. Eu não estou dizendo que toda atividade nossa com as crianças não possa ter comida e diversão. É porque, na verdade, nós confundimos momentos de diversão, né, entre os crentes com evangelização. Mas como igreja, o que nós temos feito pelas crianças? O que nós temos feito para levar o reino às crianças? Muitos pais, e eu não vou, já vou encerrar, mas não vou ser definitivo, né? Muitos pais se dão por muito confortáveis, né? Se a igreja tem o departamento infantil, então a criança vai para um culto e o pai vai para outro, né? Então muitos pais acham que isso é bom. Será? Eu não vou dizer que é ou que não é. Eu quero que nós nos investiguemos. Por que nós tiramos nossos filhos da igreja? Será que é bom? É bíblico. Eu acho na Bíblia ordem para isso ou não? Porque se eu estou discipulando o meu filho, uma das coisas é a minha obediência a Cristo. Como é que eu ensino tudo para ele, mas em um aspecto da obediência eu não ensino isso? Então, será que é bíblico? Será que não? Né? Já perceberam que muitas vezes, para as programações da igreja, nossos filhos nunca podem ir. Mas se é programação da escola, da vizinhança, do bairro, da família, até do porco-espinho, a gente manda os meninos para esse lugar? Já perceberam como nós temos mais disponibilidade para mandar nossos filhos para qualquer canto, menos para as programações da igreja? Já perceberam que parece que nós temos essa facilidade? Então nós, como igreja, como temos nos comportado, não é? Na pregação e na evangelização das crianças? Nós precisamos pensar sobre isso. Se nós queremos viver dentro do reino como crianças, em dependência, confiança e ardente expectativa acerca de Cristo, uma das coisas é levarmos o Evangelho para os adultos, mas também para as crianças.
elas precisam aprender com os adultos a esperar, a confiar e a desejar por Cristo, de Cristo, salvação. Que Deus então nos dê graça e nos abençoe para que cresçamos cada vez mais na nossa vida de fé e de dependência do nosso Redentor.